Muito bem, pessoal. Seguindo o nosso ritmo de segundo bimestre, não é isso? Vamos dar prosseguimento à nossa matéria e vamos falar de diodo, né? Mais um tipo de diodo, que é o famoso diodo Zener, com algumas funções e características mais aprofundadas, tá? O diodo Zener ele tem uma infinidade de funções e a gente vai vendo aí elas paulatinamente, né? Devagar, com calma. Em relação às matérias anteriores, as notas, né, as médias e tal, fiquem tranquilos que ao longo da semana aí eu vou conseguir fechar todas elas e envio para vocês, tá bom? Vamos lá, o nosso diodo Zener, ele tem algumas funções específicas, né? Vamos ver, olha só. Ele é um diodo semicondutor que trabalha em polarização reversa. Olha só como é que vai funcionar esse diodo. Ele funciona polarizado inversamente, né? Ao contrário dos demais. E quando ele trabalha inversamente, ele atua como regulador de tensão. Olha só que interessante. O regulador de tensão, né, é aquele dispositivo que mantém a tensão constante. E é exatamente isso que o diodo faz. Ele na polarização inversa, atua como regulador de tensão em um determinado ponto do circuito, ok? Aqui a gente tem algumas imagens, né? O lado esquerdo eu tenho o diodo comum, o semicondutor comum, e o lado direito eu tenho o Zener. Quem já teve a oportunidade de ver um diodo Zener, ele é bem menor do que um diodo semicondutor comum, é um pouquinho dourado, né? E tem uma tarjazinha preta, aonde indica o negativo dele. Perdão. Bom, então aqui, né, frisando a questão da polarização reversa, já falamos, e do regulador de tensão. Importante, esse diodo que eu botei é o semicondutor, né? Só para você ver a diferença, que o semicondutor, ele tem essa característica de ser preto, né? E tem essa tarja cinza, indicando o negativo, que é o cátodo, e o outro lado indicando o positivo, que é o nosso anodo. Que é até aí, né? Só teoria. Bom, aqui a gente vai tirar o seguinte desse texto. Ó, semicondutor construído especialmente para trabalhar na região de ruptura. Olha só que interessante isso aqui. O que é a região de ruptura de um diodo? É exatamente o momento em que ele faz com que este circuito fique com uma tensão constante, né? Isso acontece com muitos dispositivos. Só que a maioria deles acaba queimando, né? Acaba se danificando, justamente porque ele adquire uma tensão muito além daquele suporta. E o diodo Zener não, né? Ele polarizado inversamente, ele mantém esta tensão constante, beleza? Lembrando aqui embaixo que eu estou frisando que para essa tensão se manter constante, ele precisa de uma faixa de corrente também constante. A corrente estando constante, a tensão também se mantém constante. Perfeito? Bom, aqui temos a simbologia, né? Essa simbologia aqui que provavelmente muitos já devem ter visto. Diferença entre a simbologia de um diodo comum para o Zener é esse pedacinho, né, do desenho do cátodo. Esse cátodo ele tem esse detalhe. E o diodo Zener está aqui, ó, inversamente trabalha como regulador de tensão e diretamente atua como retificador convencional. Beleza, então partindo desse princípio, a gente pode dizer que quando o diodo está polarizado inversamente, ele atua como regulador. E quando ele está polarizado diretamente, ele atua como retificador, que é a função padrão de todo e qualquer diodo. Lembrando que agora começaremos a trabalhar com algumas fórmulas. Essa é a fórmula da potência, que é igual a P vezes I, é uma fórmula comum da potência, sendo que aqui a gente vai assimilar ao Z, né? Potência do Zener é igual a tensão do Zener vezes a corrente nele. Ok? Isso a gente vai fazer mais para frente, tá? Já estou adiantando aqui uma forma que provavelmente a gente vai usar. Bom, e aqui, para fechar, a gente vai dar uma análise, fazer uma análise da curva característica do diodo em funcionamento. Olha só, percebe esse ponto aqui, que é o VZ? É onde a tensão do diodo ela é
regular, né? Onde ela se mantém constante. E essa tensão, obviamente, ela só é presente no ponto onde o diodo está atuando em situação inversa. Ó, então eu tenho esse lado do gráfico, uma polarização inversa, e o outro lado do gráfico, uma polarização direta. Então eu só tenho a tensão neste ponto, no ponto onde eu tenho a polarização inversa. Perfeito, meus amigos? Então hoje é só teoria, tá bom? Nós vamos começar a falar de alguns circuitos e exercícios mais para frente. Meus amigos, um grande abraço a todos, mantenham seus estudos em dia e um abraço a todos.